Olá, bem-vindos ao Descontraídamente. Eu sou a Diana. Antes de mais, antes que me esqueço-me sempre que sou a Diana, eu sou a Diana. E este é um podcast onde 5 hipnoterapeutas falam sobre hipnoterapia e não só sobre temas da vida. Comigo, como sempre, tenho as minhas queridas amigas. Vou começar ao contrário outra vez porque eu gostei disto. Portanto, olá Inês. Olá. Olá Isabel. Olá. Tenho a Ana Luísa. Olá. E a Mónica. Oi. Pronto, eu já tinha dito que eu era a Diana, não era? Sim, Pronto, sim. Esta era aquela Olá. parte em que vocês me ajudam. Estás Vamos trabalhar Diana. vamos trabalhar isso. Olá a todos. O tema desta semana acho importante, como todos. Como todos. É raro o tema que eu não traga aqui, Não há? ou que a gente não traga, e que eu não sinta, de facto, isto é tão importante. É importante na altura em que vivemos hoje em dia, é muito atual, e às vezes as pessoas acham que é só aquelas coisas... Nós já vamos falar, as pessoas já vão perceber de que é que eu estou a falar. Portanto, o tema hoje são as adições. Pam, 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 pam. Portanto, adições é um tema sério, como todos os outros, mas que tem para mim tem um... Peso. Sim, e vou-vos dizer porquê. Aquilo que eu gostaria já de começar sobre as adições, que já vamos dar uma definição mais concisa do que é a adição. Eu gostava de dizer às pessoas que têm uma adição, mesmo aquelas que ainda não se aperceberam um dia, que se apercebam, que se lembram disto que eu vou dizer agora. A adição é vista ainda muito naquele estigma social, é colocada ainda muito dentro da caixa, dependendo do tipo de adição que seja, obviamente sempre, não é? É claro que as pessoas, quando pensam em adições, têm sempre a ideia de que é algo ilícito, ou drogas, ou álcool, ou cigarros, e nem sempre isto é, de facto, o paradigma geral. Há muitos tipos de adições, qualquer coisa pode ser a adição. Portanto, a adição é um comportamento, não é? Não propriamente uma coisa específica. Mas para quem nos ouve, eu gosto de dizer isto muitas vezes, porque ouço muito este tipo de julgamento e não gosto muito de ouvir. No caso, os aditos, parece que a pessoa escolheu ser adita, não é? A pessoa tem a sua responsabilização quando escolhe uma determinada... Sim, mas o que tu queres dizer é que a adição é uma doença. A adição é uma doença, as pessoas não escolhem ser aditas, não é? As pessoas... Da mesma forma como É uma eu tenho doença. diabetes, também tenho uma adição. Porque, no fundo, o que é uma adição? Alguém quer dar uma definição? É um comportamento repetitivo, involuntário, que dá gratificação ou uma recompensa rápida e imediata e que provoca danos. Portanto, a longo prazo, tem os benefícios para a pessoa, sente os benefícios em curto espaço de tempo, mas a longo espaço de tempo traz realmente estas consequências negativas. Mesmo aquelas adições que são bem vistas na sociedade, como trabalhar, por exemplo. Workaholics. O workaholic é uma adição. Sim, é uma então, adição ao trabalho. Claramente que nós já sabemos que isso é uma fuga, não é? É importante definir também que, em termos de adições, temos as adições a substâncias, como já falaste. Ou comportamentos, não é? Exatamente, Ou a comportamento. Hoje em dia, já se vai falando também, não só das adições como aos jogos, aos jogos de azar, casino, não é? Por exemplo, mas também os videojogos. Jogos não é? interativos. Sim, mas também adições a redes sociais, por exemplo, são cada vez mais comuns. As pessoas podem não é? ser aditas a qualquer coisas, coisa. A café. Tenho a sensação que esta semana vi uma notícia que era 41% do tempo que os jovens passam nas redes sociais. Ou no TikTok, no caso. Tempo a mais. Mas não são só os jovens. Não. A verdade é que quando houve o boom das redes sociais, todos aqui nos vamos lembrar nos nossos locais de trabalho, não vamos dizer quais são, de pessoas no Facebook, por exemplo, no Farmville. Vocês lembram-se disto? As pessoas não se levantavam. Eu lembro-me. As pessoas não se levantavam do computador enquanto não plantavam não sei o quê. Isso não aconteceu, mas lembram-se eu nunca joguei. de uns bonequinhos quaisquer que se apanhavam com o telemóvel. Os Pokémon. Eu não sei, eu lembro que no sítio onde eu trabalhava havia pessoal que estava a trabalhar e eu vi-os a passar por mim e eu, o que é que eles estão a fazer? Estão a apanhar não sei o quê. E eu, mas esse até, de uma certa forma foi bom, porque fez as pessoas levantarem-se e andarem na rua. Mas eles estavam para já no local de trabalho. Depois já não eram jovens, já eram adultos. Para mim isto era estranho. Estão perdidas as pessoas à procura de qualquer coisa. Será que ele precisa de ajuda? Claramente. A empatia em ti não me deixava. A pessoa precisa de ajuda. Será que ele precisa de alguma coisa? Não, estou à procura de um Pokémon. De um Pokémon e olhar, mas o Pokémon está onde? Voltando aqui às adições, portanto, como nós estávamos a falar da definição, é um comportamento ou uma situação que a pessoa faz
com o intuito de trazer algum benefício, portanto, ter algum prazer imediato, não é? Libertar, por vezes, alguma... portanto, descontrair, não é? E que tem mecanismos, não é? Eles existem porque nos ajudam numa série de limitações que nós temos e que, na altura, achamos que este comportamento era justificado, ou que ajudava, de alguma forma, a dirimir ainda aquelas... aqueles medos e receios que nós tínhamos. Não é só achar. Realmente... Acontece essa gratificação imediata, acontece essa recompensa imediata. O que acontece é que aquilo que no início, falando por exemplo em substâncias, que pode ser mais óbvio, enquanto uma pequena dose satisfaz, à medida que vamos avançando no tempo, aquela pequena dose já não se satisfaz da mesma forma, vai ser preciso, cada vez mais, até que já não há nada que realmente satisfaça e a pessoa está realmente aditiva àquela substância. A necessidade é um bocado apagar, não é? Apagar a dor, apagar a emoção que se está a sentir. Mas as pessoas pode ser ou não é? Depois há aqui várias variantes do que é que a pessoa na realidade quer compensar. Mas de qualquer forma, seja uma compensação ou não, é sempre uma tentativa de fuga, de sairmos daquela emoção e passarmos para outra. Mas podemos trazer para a mesa aqui uma coisa, que é há aquelas que são bem vistas e aquelas que não são bem vistas, aquelas que são aceitas e aquelas que não são aceitas. Em termos de substâncias, por exemplo, há uma adição que há imensa gente que tem, que é o beber café, que é totalmente aceito na sociedade, mas influencia a vida da pessoa no sentido em que a pessoa não sai de casa sem beber o seu café, e a pessoa que não beber o café de manhã já está tudo estragado. Tocaste num ponto essencial que eu quero falar, que é quando eu falo com os meus pacientes e quero definir se é ou não é uma adição. É algo que nós não conseguimos viver sem. Portanto, se há alguma coisa na minha vida, isto é bom para quem nos ouve, se há alguma coisa na minha vida que se passa, analisem, que eu não consigo viver sem, realmente isto é uma adição. Seja o que for, comportamento, substância, o que for. Sim. Eu estava a olhar para a Inês, estava-me a lembrar das pessoas, por exemplo, que são aditas em exercício físico. Parece muito bonito, não é? São pessoas super healthy, bem, né? Agora está a faltar um termo melhor. Fit. Mas a verdade é que aquelas pessoas não estão o tempo, se calhar, que a família gostaria que elas estivessem em casa, não dão a atenção que deveriam dar ao trabalho, não sei. A parte do exercício físico é muito bem vista. Podes falar. Estás aí já com o exercício físico também. Sim. Porque é saudável, não é? Fazer sim, é saudável. É super saudável, não, certo? Mas os meus olhos a subirem foi quando tu disseste que a família acha que não está o tempo suficiente. Não interessa o que é que a família acha. A questão aqui é as consequências. Exato, não. O que eu queria dizer é as consequências, porque é uma adição tão bem aceite que parece que não tem consequências. Mas tem consequências no resto das facetas da vida da pessoa. Sim. É isto que eu queria. Eu concordo com ela no que toca do que é que a família, mas percebo o ponto de vista da Isabel. Porque tu, para a tua vida em família e em sociedade. Mas querem que eu elabore? Perceberam o que eu estava a dizer? Sim, perfeitamente. Mas realmente esta parte da sociedade e em casa torna-se difícil. Às vezes nós temos uma questão que não conseguimos viver sem, de incluir também as outras pessoas que ali estão, não é? Porque nós vivemos virados para aquela é a nossa prioridade, não é? As adições têm muito isto de se tornarem a prioridade na vida da pessoa por causa desta necessidade de encontrar quase aquilo que lhe está em falta, não é? Agora surgiu aqui, tenho que partilhar. Mas acabou de surgir. E eu claramente posso estar a falar de mim. Claramente. Que é o seguinte. Eu treino praticamente todos os dias. E eu organizo o meu dia para conseguir treinar, e quando eu não consigo treinar, eu fico chateada. Fico chateada mesmo. Mas apesar de... Eu considero que seja uma adição porque eu, por exemplo, já não imagino estar uma semana sem treinar. Isso é uma coisa impensável para mim. Mas quando vais de férias também treinas? Procuro sítios em que eu possa treinar. Já pensei onde é que vou de férias e já vi que não há nenhum ginásio lá perto e tenho que levar, se calhar, os ténis e vou correr ou assim. Mas aí, lá está. Aí também eu posso já estar assim, ok, naquela semana eu sei, mas a primeira coisa que eu pensei quando marquei férias foi não tenho lá nenhum sítio perto para treinar. Foi a primeira coisa que me surgiu e até pensei em reduzir as férias para treinar. Portanto, é uma adição. Repara que isso traz consequências para a tua família. Porque se tu levar a tua família contigo de férias, estás a privar a tua família. Sim, mas o que eu queria, o ponto que eu queria chegar era precisamente este. Eu, quando não treino, a minha disposição para estar com a minha família também não é a mesma. Não é a mesma. Mas isso é um sinal, lá está, um sintoma de uma adição. Sim. Que é a irritabilidade. Sim, tu tens o lado A e o lado B, não é? Foi só isto que eu me lembrei agora disso. E lá está.
apesar de ser uma coisa positiva, porque eu não treino em excesso, mas treino todos os dias, não é em excesso. Mas acabei de ver esta perspectiva do, ok, eu posso não ir treinar, mas eu fico tão insuportável que se calhar é melhor eu ir treinar. Então deixa-me ir treinar. Isso é o que as pessoas acham, não é? Portanto, pensam, porque na realidade imagina isto noutros tipos de adição. Pronto, mas foi só aqui, lembrei-me disto, foi só uma partida. Neste exemplo mesmo. agora para um outro tipo de uma adição. É como o café, não é? Aquelas pessoas que acreditam, e isto também são crenças, aquelas pessoas que acreditam que se eu não tomo café de manhã tenho uma dor de cabeça o dia todo. Ninguém matura. Ou fica insuportável, até parece um monstro, não é? Sim. Isso vai buscar um bocadinho aquela tua ideia, que é, se eu prescindo da minha adição, do meu café, não é? Isto é uma realidade. As outras pessoas vão ficar... Mas o exercício físico nós sabemos que traz a hormona da felicidade, não é? Tu fazes um exercício físico e claramente ficas mais... E claramente fico mais calma. Eu preciso de libertar. Portanto, se calhar não é uma adição. Não, porque vamos ao cigarro. Se eu não fumar o meu primeiro cigarro da manhã, eu não fumo, mas se eu não fumar o primeiro cigarro da manhã, ninguém matura. Ou não consigo, as pessoas que são fumadoras, por norma, têm rotinas associadas ao tabaco. Na realidade, a ansiedade não é colmatada pelo tabaco em si. É a rotina. É o hábito de fumar que descontrai. Mas as pessoas que fumam sabem que aquele fumar é porque, se não fumarem, é uma forma de compensar a ansiedade. Não, muitas não. Assim como todas é as como pessoas qualquer outra adição, não é? Não sabem o que é que está atrás dessa adição, não é? E atenção que uma pessoa que tenha uma adição, por exemplo, ir ao shopping, eu sou adito em fazer compras compulsivas. Por exemplo, esta pessoa pode ter a mesma questão no fundo. Portanto, aquilo que lhe está em falta, o vazio que ela tenta colmatar ou preencher, pode ser o mesmo a pessoa que seja adita a uma substância. Ajuda-me, eu não queria dizer o nome específico, por exemplo, a cocaína. Uma qualquer. Eu, por exemplo, há substâncias e substâncias. Substâncias ilícitas. Substâncias ilícitas, mas há vários tipos de substâncias ilícitas e eu gosto muito do Gabor, o Gabor Mate, desculpem, para mim é a minha referência em termos de traumas e de adições. E é interessante ouvi-lo falar também sobre, às vezes, o fundamento que está, portanto, a fonte ou a origem daquele comportamento ter se tornado uma adição pode ser o mesmo. Mas a adição que eu tenho vai para um sítio diferente. Então, eu posso ser adita no shopping porque aquilo dá-me oxitocina, liberta uma série de endorfinas em mim, que são as mesmas que eu liberto com uma outra coisa ilícita que eu seja adita. Só que é um pouco pior visto em sociedade eu ser adito a uma substância ilícita ou eu ser adita em shoppings e em compras. Mas nem precisas ir tão à frente. Sim. Há uns tempos atrás, compensava, a minha adição era a comida, era açúcar. E quando eu meti na cabeça, agora não vou comer açúcar, o que é que eu ia fazer? Compras online. Trocaste uma adição. Ou seja, eu fui trocar uma por outra. Que é uma coisa que se costuma fazer. Mas lá está, o sentimento que estava atrás é o mesmo. Era o mesmo. Mas agora tu tocaste um ponto muito importante, porque é preciso ter, quando somos terapeutas deste tipo de situações, é preciso ter em mente sempre isto. A pessoa deixa de ter aquele comportamento adito e, se não for resolvida a causa, vai substituir o comportamento. É verdade. E isto é chapa 3. Não, e isto é mau porque, por exemplo, a pessoa vem ter connosco para deixar as substâncias ilícitas e substitui por um comportamento mais aceito na sociedade, mas não deixa de ter a adição e não deixa de ter o problema. Não é? Pronto, exato. Porque a razão, a origem está lá. Está lá. Ela continua por resolver. Tenho um exemplo, uma pessoa que começou por ser adita com drogas, entretanto, aparentemente, aquela situação ficou resolvida. E aparentemente porquê? Porque depois ficou adito ao álcool e depois passou para os cafés. Portanto, claro que a adição ao café aparentemente em sociedade não é tão horrível quanto as drogas, mas a verdade é que em termos de saúde voltamos àquilo que estamos a dizer. Exatamente, portanto o que é preciso é esta pessoa poder trabalhar realmente a fonte e a origem da adição, para preencher podem ser múltiplas, ansiedade, abandono, rejeição, imensas coisas. Este exemplo é um bom exemplo porque parece um cafezinho não faz mal a ninguém, mas normalmente essas pessoas não bebem um cafezinho ou dois. Não, estamos a falar de 20. Porque isto traz consequências. Exatamente.
uma das partes da definição da adição é sempre trazer a consequência. Ir ao shopping, comprar um bocadinho a mais de roupa, não tem mal nenhum. O chato é quando nós começamos a gastar o dinheiro de pagar a água, pagar a luz, pagar a escola dos miúdos. Isto começa a trazer consequências à volta, na nossa vida. Não é só isso, na realidade estás a comprar uma coisa que tu não queres comprar. Tu estás a comprar só porque nem tu necessitas. Tu só compras para te abstrair naquele momento. Portanto, isto é um exemplo, não é? Eu lembro também dos acumuladores. O medo que as pessoas têm a largar coisas na realidade. Sim. Basicamente, então, o que nós podemos também concluir aqui um bocadinho da adição é que é uma forma de gerir ou lidar com... Não sabem lidar com as emoções de outra forma, é uma forma de gerirem e nem sequer sabem, se calhar a maior parte das pessoas nem sequer sabem que têm emoções para lidar. Nem têm consciência disso. Mas neste exemplo que vocês estavam a falar ainda agora sobre o facto da pessoa compensar num outro sítio quando não trata a fonte de origem, é muito evidente nas pessoas que deixam de fumar e começam a comer compulsivamente. Nós vemos muito. Porque é esta compensação. E é uma crença da sociedade, que é eu deixei de fumar, eu vou engordar. Engordei, depois começaste a comer mais porque substituíste simplesmente o comportamento. Sim, mas também há aqui digamos que uma... Há uma desculpa para poder comer mais, que agora deixei de fumar. Não, há aqui quase um complô. Porque também é uma crença, não é? Se nós formos a ver, tu dizes de alguém, quer deixar de fumar, isto é tão difícil, vais passar uma fome, vai começar a dar fome. É verdade. Há quase que uma intensificação de que deixar de fumar mas também tem a ver com o gesto, não é? O gesto de levar a mão à boca, não é? Sim. Eu posso dar o meu exemplo. Realmente, eu quando deixei de fumar engordei 10 quilos. E deixei de fumar e foi difícil, realmente, foi muito difícil. E o que eu senti foi exatamente que eu era uma adicta. E deu-me dor de cabeça, e deu-me insónias. E a falta do tabaco fez-me realmente falta. A nível físico. Não foi só uma questão do hábito de ir todos os dias fumar um cigarro. Não, foi uma questão física. E eu não tinha noção daquilo. Não tinha puta noção. Mas é engraçado esta parte, há adições que fisicamente nós sentimos mais do que outras, obviamente. Sim. E parece que as que nós sentimos mais são piores. Mas na realidade não é a substância que é aditiva. Sim. Nem é o comportamento, é aquilo que nós compensamos. Mas a substância também é. Nem sempre. E é a resposta que o teu corpo tem à substância também. Porque mas há muitas substâncias que... Então vamos pôr isto assim. Vocês não podem dizer que o álcool é aditivo. O álcool não é aditivo. Todos nós já bebemos um copo de vinho aqui ou não? Sim, até mais. E ficaram aditas. Não. Portanto, as substâncias, naturalmente, nós não podemos dizer que as substâncias são aditivas. Sim, o que é aditivo é a falta que eu tento compensar, não é? E lá está quando nós dizemos, toda a gente que esteja a ouvir isto e que se possa relacionar com, em algum momento da vida, já esteve adito em alguma coisa, algum comportamento, nem que seja um exercício qualquer. A ver? Um adito em álcool, por exemplo, está connosco à mesa, bebe o primeiro copo, bebe o segundo copo, nós paramos de beber e ele continua a beber. Porque a questão não é a substância, não é a substância, é o comportamento e o que é que aquilo realmente compensa. Que é importante para as pessoas terem às vezes esta consciência e não serem tão também julgadores, porque há um julgamento e há aqui um estereótipo que se faz muito ainda em termos de adições que eu acho que te incomoda. Incomoda-me porque não estamos a ser empáticos, porque na realidade realmente ninguém escolhe ser adito. Não é? Se puser aqui, estiver a falar convosco e vos disser, obviamente, vocês pensarem bem neste tipo de descrição que nós tivemos alguma vez, alguém já foi adito em alguma coisa, não é? Sim. Então eu vou levantem a mão aqui quem quis ficar adito àquilo. Quem queria ser adito. Ninguém quer ser adito. Isso não é verdade, não é? Agora, há a consciencialização e a responsabilização de que isto é um sintoma do nosso corpo. Há ali uma questão por baixo que tem efetivamente que ser vista e trabalhada. Temos questões para emoções. Mas agora deixa-me tirar assim. Chuta-me. Mas a pessoa, para começar a ter ajuda, tem que querer ajuda. Ter consciência. Não é? Por exemplo, um bom exemplo é o fumar. Aquelas pessoas que querem deixar de fumar porque a mulher quer que ele deixe de fumar ou o marido quer que ela... Não vai resultar. A pessoa tem que ter consciência que tem uma adição e tem que ter... Portanto, já são duas coisas. E tem que ter vontade. Tem que ter motivação. Eu tive, há agora bem pouco tempo, uma pessoa que me ligou precisamente para deixar de fumar. Jovem, com 20 e poucos anos, já não me recordo muito bem. Mas o discurso dele era mesmo no sentido, não, eu quero mesmo deixar de fumar para poupar dinheiro, para não sei o quê, Eu, muito bem, então, assim, as primeiras coisas que nós vamos avaliar é realmente a sua motivação. Exato. Então, de 0 a 10, sendo 10 motivação máxima, qual é o seu nível de motivação para deixar de fumar? E pensou,
Eu acho que é um 3. Um 3. E eu, pronto. Então, não trabalhamos, não exatamente. Nesse sentido... E depois a pergunta seguinte que eu fiz foi: mas quem é que quer mesmo que deixe de fumar? E depois ele falou da namorada. Pois. Não é? Portanto, claro que ele não estava preparado para deixar de fumar. E se fizesse o processo, não ia funcionar. E não vai funcionar. Ainda bem que falaste nisto agora. Muitas vezes nós somos influenciados para mudarmos os nossos hábitos ou adições porque as outras pessoas se sentem incomodadas com isto. Isto não vai lá. Não é? Porque tem que partir de nós próprios realmente fazer esta mudança e esta responsabilização. Temos que ser nós mesmo de 0 a 10, tem que estar pelo menos no 5. Que é para já começar numa pelo menos a meio, que é para tu teres noção. 6 e a para seguir, cima. porque realmente se eu não tiver a convicção, não depende, nós não fazemos milagres enquanto terapeutas, nós trabalhamos com o paciente e damos ferramentas, não é? Exatamente. Faz o trabalho ao paciente. Portanto, quem tem que querer efetivamente que isto aconteça, e isto serve para o tabaco, para a bandeira, para tudo, para todas as questões que uma pessoa quer qualquer processo terapêutico, na verdade, tudo. não é? Exato. A pessoa tem efetivamente que querer e ter a vontade de fazer esta mudança na vida. Porque isto é que nos vai dar a motivação. É difícil nós fazermos alguma coisa sem motivação. E isto é chato, porque traz responsabilidade. Claro. A pessoa é responsável pelo seu processo de mudança. Nós estamos lá a acompanhá-la e a ajudá-la com as nossas ferramentas, mas a própria pessoa é responsável pela mudança. Nós não fazemos magia. Tu é que tens esta frase, nós fazemos magia. Nem magia, nem é milagre, não é? Portanto, mas a questão das adições, eu acho que uma das coisas que leva as pessoas, às vezes, a não pedirem ajuda é aquele primeiro pensamento que tu deste logo ao início, que as pessoas são julgadas e ainda há uma convicção que não é uma doença. Sim. E nós estamos a falar aqui das mais comuns, não é? Mas há umas que são extremamente... Por exemplo, há pessoas que são aditas em pornografia, há pessoas que são aditas em sexo, há pessoas que são aditas em outras coisas que por vezes são limitantes. Tu chegares a um médico e dizes, eu tenho esta questão. E a ver TV, há pessoas que... Sim, mas isso pronto, TV, não é? Nem se percebem que são aditas. Mas estas pessoas que têm esta noção da adição sexual, não é? Por vezes é tabu, é constrangedor. Há muitos tabus Podem aqui. ter vergonha. Sim. Há muitos tabus aqui, e mesmo o gaming, não é? As pessoas que são viciadas hoje em dia no gaming, Playstations, internets, redes sociais, portanto é tudo aquilo que nos abstrai no fundo e que nos impede de estarmos ligados aqui ao presente. Eu acho que a questão está onde é que está o limite, não é? A partir de onde é que é uma adição. Eu gosto de jogar computador, não é o meu caso, mas imagina, eu não consigo viver sem. Mas tu não consegues viver sem, não é? Sim, mas até que ponto? É quando tu transformas a tua vida toda para jogares computador. Aquilo é uma prioridade. É a primeira coisa que tu te levantas de manhã a por pensar. exemplo, isto lembrou-me um caso que eu tenho uma paciente que ela queixa-se efetivamente que o marido está sempre a jogar computador e depois falha, no ponto de vista dela, naturalmente, com questões de casa e da família. Sim. Para ele não há essa questão. Mas olha que eu já me vi no papel dessa senhora, não estás a falar de mim, mas poderias estar, porque já me senti aí, e percebi claramente que quem estava mal era eu. Portanto, aquela pessoa tem um comportamento, efetivamente, é visível e lógico, é dito em uma série de mas coisas. O próprio não tem noção. Mas aqui podia não ser. Claro. Mas eu não posso exigir de uma pessoa, eu posso chamar a atenção de uma pessoa com quem eu gosto e que tenho um relacionamento, não é? Olha, já reparaste que tu tens esta dificuldade para isto e aquilo, se calhar devias ponderar se será que tens uma adição, por exemplo. Mas a questão é essa, aquilo que eu estava aqui a lançar para cima da mesa do ponto de vista, imaginemos que é comigo, não é? Do meu ponto de vista, eu posso assumir que a pessoa com o meu companheiro, não é? Que falha nas obrigações da família ou de casa porque está sempre a jogar computador, não é? Que era o ponto de vista daquela senhora. Sim. Mas já foi o ponto de vista do senhor. Qual é o ponto de vista do senhor? Essa é a questão, não é? Porque para ela aquilo é algo muito grave. Claramente para ele não é. Não, se calhar ele não acha que é dito. Se calhar só há de perceber, imagina, em última análise, imagina quando ela se cansar. E aí ele pode vir a entender... E vive muito melhor agora, em vez de culpar os outros. Exato, aquele comportamento o levou àquela ruptura. E pode perceber que, afetou claramente o relacionamento. Até lá, só com algumas dicas
Mas agora vocês sugerir. Sim, vocês trouxeram para a mesa uma coisa importante, que é, não é só a pessoa que tem uma adição que às vezes precisa de ajuda. A pessoa que vive com a pessoa que tem uma adição precisa de ajuda. Com certeza, porque o que é que faz uma pessoa viver com uma pessoa que tem uma adição e continuar constantemente sendo um comportamento que não aprecia, que não gosta, que não se identifica? O que é que se passa aqui? E até que ponto é que traz a responsabilidade do comportamento dessa pessoa para si mesmo? Que não é, na prática não é. É a tal história dos relacionamentos. Nós não mudamos a pessoa, nós só nos mudamos a nós. E, portanto, temos que traçar o limite. Imagina, durante este relacionamento, agora estavas a falar desta tua paciente, durante este relacionamento, eu disse muitas vezes que achava que se passava ali qualquer coisa para além do que é normal, e tentei alertar ou chamar a atenção da pessoa realmente para os tipos de comportamentos que tinha e de como aquilo era prejudicial para a vida dela, não é? Até eu perceber que eu devia me preocupar era com os meus comportamentos que são prejudiciais para a minha vida, não é? Em vez de estar focado e em querer mudar, porque aqui a questão não é alertar a pessoa, que obviamente nós vivemos com pessoas e temos relacionamentos, nós olhamos para elas e nós somos as primeiras pessoas a dizer, olha, precisas de ajuda, passa-se alguma coisa, nós reparamos, não é? Mas não podemos ter esta convicção nos relacionamentos, por exemplo, que nós podemos mudar os outros, inclusive numa questão de uma adição. Se ele mudasse, porque não depende dele. Depende dele, obviamente, mas não é a escolha dele. Olha, mas posso fazer uma comparação a isso? Que eu às vezes uso para as pessoas perceberem a história da doença e a história de até onde nós temos o nosso limite. Se a pessoa que estiver connosco tiver um cancro e decidir ignorá-lo, nós temos que saber viver com isso e temos que decidir se ficamos com essa pessoa ou não. É uma doença, a pessoa não controla, mas cabe-nos a nós saber até que ponto é que queremos ficar com aquela pessoa que não quer tratar o cancro. Na adição, para mim, eu vejo exatamente da mesma maneira. A pessoa tem uma adição ao gaming, está sempre a jogar. Sim, sim. Eu chamo-lhe a atenção. A pessoa ignora. A seguir, cabe-me a mim perceber como é que eu quero viver a minha vida. Se quer continuar com aquela pessoa ou não. É a mesma coisa para mim. Não há aqui diferença. E é engraçado que neste paralelismo que estás a fazer, eu apercebi-me depois neste relacionamento o que é que eu tinha para trabalhar em mim. Porque o que é que me fazia, não é? Estar ali com aquela pessoa. E hoje em dia, se calhar saio da minha zona de conforto de outra maneira. Precisamente porque me pergunto muitas vezes porque eu estou sempre a querer mudar o outro. Mas porquê é que eu acho, não é? E realmente nós não mudamos ninguém e o julgamento não ajuda ninguém que queira fazer este processo. Em relação às adições, são muitas e variadas. Sim, e importa dizer que em relação aqui com a hipnoterapia, como é que nós as trabalhamos, não é? Sabendo que então a adição é para o comportamento impulsivo e repetitivo, quer de alguma forma colmatar algum vazio, e é uma forma de se desligar das emoções, ainda que às vezes até de uma forma inconsciente. Mais uma vez, o que nós fazemos é ir descobrir o que é que aquela adição está a trazer, qual é que a esconder, exato, ou está a querer colmatar e preencher, para depois conseguirmos mergulhar na fonte origem daquela dor, daquela emoção que está a trazer aquela adição, mais uma vez a fazer a libertação emocional para que a pessoa consiga não ter essa necessidade de, através de algum comportamento, colmatar ou preencher aquele vazio ou lidar com aquelas emoções, não é? Não está lá o vazio, no fundo. Exatamente. Exato. Portanto, é a forma como nós lidamos na hipnoterapia, logicamente, também dependendo da adição e há quanto tempo dura, da intensidade da adição. Estamos a falar de um processo, não é uma coisa automática. É um processo, porque também não há de ser apenas um episódio da vida daquela pessoa que trouxe... Não há magia. Exatamente, não há magia. Não há milagres. Assim como a adição também vai sendo um processo, a questão vai sendo cada vez mais profunda e vai sendo mais intrínseca, o processo terapêutico também é uma coisa que vai sendo gradual e que vai trazendo melhor qualidade de vida às pessoas, não é? E maior liberdade, mais uma vez é liberdade aqui. As fontes, origens das adições podem ser várias. Sim. Não é? Variadíssimas, mas claramente existiu ali qualquer coisa, porque as pessoas não são todas aditas à mesma coisa. E há qualquer coisa em consonante com as adições específicas que as pessoas têm para as questões que estão na origem daquela adição. Sim, para cada adição há um sentimento, há uma emoção. Sendo que a tristeza profunda está muito associada à ansiedade também, que é o medo, não é? Sim, o medo do futuro, do perigo. Um vazio, mesmo um vazio emocional, uma falta de amor.
Desligamento. Portanto, mas está, falta de amor, tristeza. Pois é, desculpa, estás desculpada. Eu acho interessante, no meio vocês reparem que nós devemos concordar todas, não falámos sobre isto, mas que nenhuma de nós considera que só condicionamento resolve esta situação. Não, estamos a falar de terapia. Porque eu estou a levantar isto porque antes de eu ser hipnoterapeuta, já tinha ouvido falar, eu não sei onde é que era alguns no nosso país, um senhor que ajudava toda a gente a deixar de fumar. É no Alentejo. Não me lembro, acho que sim. Mas era uma pessoa que fazia condicionamento. E lá está. E nem toda a gente deixa de fumar. Eu acredito, e vocês se calhar concordam todas comigo, que só fazer condicionamento pode ajudar a pessoa naquele momento. É uma coisa imediata, não é? Resolve imediatamente, mas não resolve as emoções que estão para trás. Pode resolver. Ainda assim, os gatilhos ficaram lá. Os gatilhos ficaram lá. E depois é que tu substituis com uma outra coisa na realidade. E depois, exato, pode haver essa substituição, ou pode, dali a uns anos, tendo em conta que o gatilho lá está, ou pode ser... Olha que eu conheço muita gente, isto não é de agora. É muito frequente eu conhecer gente que foi adicta em substâncias ilícitas e de repente é adicta a exercício físico. Maravilhoso. Ai não posso dizer do 8 ao 80, entendes? Que é, sim. Eu não tratava nada do meu corpo, hoje em dia eu sou extremamente focado nisto. Lá está... Mas é um comportamento... mais uma vez tem que haver um equilíbrio, não é? Mas eu acho que só passa a ser uma adição a partir do momento em que este equilíbrio desaparece. Exato. Eu aqui há uns tempos estava a ver uma palestra qualquer do Gabor, que eu adoro, pronto, falar novamente, e ele falava sobre os sentimentos que as pessoas têm na infância ainda, não é? Para desenvolver às vezes... Eu ia dizer qualquer coisa que me esqueci, nós estamos a falar do exercício físico, das pessoas que passaram da parte ilícita para o exercício físico. Que as pessoas que são aditas, por norma, na infância se desenvolveu ou não se desenvolveu algo no seu cérebro que é o chamado limite. Nós não temos como, portanto, nós aditos, digamos assim, portanto, as pessoas que são aditas, na infância não conseguiram estabelecer aquela ligação do neurónio, dizer já chega. Exatamente. É bom, está aqui o limite feito. E como nós não conseguimos, isto vem de uma série, isto é muito reduzido o que eu vou dizer aqui, tenham calma. Mas esses limites não foram impostos pelos... Não é pelos pais, é o meio ambiente onde eles viveram. Portanto, vamos dizer isto de uma forma bem resumida. A pessoa não conseguiu aprender ou ter a noção do comportamento de dizer que já chegava para o corpo dela. Portanto, ela não sabe pôr limites a si própria. E como ela não sabe pôr limites a si própria, não põe limites em relação às substâncias e a outros comportamentos, e às outras pessoas também não é? Portanto, é uma incapacidade de dizer que já está bom, que já basta. Portanto, estás constantemente... Tenho que ouvir essa palestra. E te mandar, são 4 horas, amiga, 4 horas que eu ouvi de palestra. Fantástica, provavelmente. Mas não me cansei, gosto imenso dele. Que mais? Portanto, já falámos da fonte, a origem das adições, já falámos de alguns tipos de adições, algumas adições que vocês achem assim que as pessoas não estão habituadas a ouvir e que é uma adição realmente. Eu acho que já falaste assim de quase todas. Falámos um bocadinho do shopping, que é o mais comum hoje em dia, mas nem sempre há certas. Aliás, eu não sei o que vocês se calhar vão-me atirar para fora de pé, agora é que vai ficar no fim deste podcast a controvérsia. Mas o que é que vocês acham? Eu estou esquecida. Ai, não sei. Estou a falar e esqueci-me do que vou dizer. Não sei, é que sabe. Não, pronto, olha, acabámos e não. Mas olha, voltando ao shopping, houve um boom de adição em compras online quando foi do Covid. Claro. Durante o Covid. E a questão aqui não era estarmos todos fechados em casa, porque eu estava fechada em casa e não andei a comprar coisas. Não comprei nada. Tinha a ver mesmo. Era o ver social do que é que as outras pessoas têm, o que é que eu quero e que também quero igual. Não, é comatar as suas próprias. Eu acho que as pessoas estavam realmente muito nervosas, muito ansiosas com a situação. Muitas foram procurar alguma compensação nas compras online. Outras realmente estavam super tristes e aquilo animava. Eu aluguei uma bicicleta e pedalei em casa. É parecido. Eu fiz compras para não comer. Cada um faz o que pode. Uma bicicleta, Inês, também tinha uma bicicleta. Imensa gente que engordou durante o Covid. Na minha casa houve exatamente o comportamento contrário, porque realmente dedicaram-se a... Porque a ansiedade, quando tu não estás ocupado... Sim, mas no meu caso é muito isso. É o tédio. É o tédio. Não é? Então, mas há muitas adições, para quem nos está a ouvir novamente, quase no fim, muitas das adições que nós temos são provocadas pela ansiedade. E a ansiedade é o medo. Nós sentimos medo constante. Vamos retirar estes medos com a hipnoterapia, malta. Bora. Estas adições todas. Só têm que querer. É exato. Sim, exatamente. Querer é o essencial. Pensarem querer é poder. No grau de motivação de 0 a 10. Quando querem, não é? Exatamente. Querem deixar aqui mais alguma conclusão? Não, e olha, isso é uma coisa muito... Não, portanto, sim.
Sim, exato. É só para contrariar. Isso é uma coisa... Isso é uma coisa interessante das pessoas pensarem para elas próprias. Cada vez melhor. Querer é poder. Porquê que eu sou fumadora, não é? De 0 a 10 tenho só 3 de vontade de deixar de fumar, sabendo que aquilo faz mal, sabendo que gasto dinheiro. Qual é o benefício? Qual é o benefício que o tabaco me traz? E eu acho que aqui está o início da mudança da pessoa. Porque, sabendo tudo o que nós sabemos, estou a dar o exemplo do tabaco, como podia dar o exemplo do trabalho, por exemplo. Podemos deixar isso no ar também para as pessoas, que é, e mandem-nos comentários, que é, qual é o benefício, não é? Primeiro avaliarem de 0 a 10, qual é o grau de motivação para deixar seja qual for a adição. E imagina que até o cafezinho de manhã, seja o que for, não é? E qual é o benefício? Eu também não vou deixar o meu, mas eu só bebo um, não sei quantos tu bebes. Então pronto, então está mal. Só bebes um de manhã. Já agora podemos estender esse desafio a um daqueles que é mais aceito dessas adições, como o workaholic. Para as pessoas também, mesmo que não tenham intenções de diminuir as horas de trabalho, mas podem ganhar consciência para vocês próprios escreverem, só para vocês, não precisam de partilhar para ninguém. Quais são os benefícios, aqueles reais, aqueles que muitas vezes nós não queremos assumir para nós? Porque é que preferimos estar tantas horas fora de casa? Porque é que nos sacrificamos para trabalhar tanto em detrimento de outras coisas que estamos a perder? Pronto, é só um exercício. Porque é que nos escondemos atrás do Exato, porque é que estamos ali? Trabalho? Porque é que foges? Pronto, queres resumir o desafio? Queres resumir o desafio? Não, resumes tu agora, que estás aí definida. Eu quero te ver agora. Não, porque ela estava a falar isso e pronto. Lança o desafio, Isabel. Nós interrompamos. Interrompamos. Então, resumindo e concluindo, o desafio será avaliarem de 0 a 10 qual é o grau de motivação para deixarem ou não. Ou não, às vezes é só trazer a consciência. Exatamente, para tomarem maior consciência de 0 a 10 e pensarem nos benefícios que estão atrás desse comportamento. Já agora, depois de fazerem esse desafio, esse exercício, se sentirem que já não faz sentido esconderem-se atrás daquilo que se esconde neste momento, há soluções. A hipnoterapia pode ajudar. Pronto, muito obrigada por terem estado aqui mais uma vez. Obrigada a quem nos ouviu e a quem nos vê. Obrigada. Já se fizer sabem, sentido, partilhem. Sim. E se não fizer sentido, partilhem também. Exato. Pode não fazer sentido para vocês, mas faz para o outro. Exato, partilhem, subscrevam, likes, comentem, continuem a partilhem, já disse, não sei, partilhem. E todas as quartas-feiras há um episódio novo, como sabem. Portanto, até quarta. Até quarta. Beijinhos. Tchau, tchau.